Sobre você estejam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso assunto de hoje é como construir seu futuro. E falarei a partir de Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Existem pelo menos duas atitudes erradas em relação ao futuro que nós podemos evitar. A primeira atitude errada é dependermos do futuro, é a dependência do futuro. Quando nós dependemos do futuro, nós fundamentamos a nossa vida em algo que não existe e não fazemos nada no presente para justificar essa espera. E é um erro nós dependermos do futuro, porque o futuro não está aqui. O futuro é apenas um pensamento em nossa mente. Nós só estamos vivendo o hoje. O segundo erro em relação ao futuro é ignorarmos o futuro. É o erro de não termos visão da vida, porque sem visão nós não incluiremos o futuro em nossos projetos. Sem visão nós não fazemos projetos. E seria um erro nós não termos projetos, seria um erro não termos perspectivas, não estabelecermos meta para a nossa vida. O fato é que o futuro é uma questão de preparação. Nós podemos nos preparar ou podemos não nos preparar para ele. Nós temos que nos conscientizar que podemos construir o nosso futuro, porque o futuro é uma realidade aberta. Os elementos que estarão lá depende dos elementos que já estão aqui. Nós podemos fazer uma previsão do que pode acontecer lá, dependendo do que já estamos preparando aqui. Ou podemos fazer uma previsão do que não vai estar lá, dependendo do que nós não estamos preparando aqui e agora. Ou seja, a infraestrutura do nosso futuro está em nosso presente. E nós podemos construir uma boa infraestrutura para um bom futuro. Nós só precisamos saber como fazer isso. Mas nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Nós contamos com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra como construir um cenário promissor para um futuro promissor. E ele nos ensina como construir de forma segura. Através de Jesus, você sabe que para construir o futuro, você precisa ter alicerces no presente, aqui e agora. Segundo Jesus, a qualidade da vida que você terá amanhã dependerá das bases que você está colocando hoje, desde já. Ele deixou isso claro no final do seu sermão, conhecido como Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus fala de dois futuros previstos. Ele mostra que duas coisas podem acontecer no futuro. Veja, essas coisas não estão necessariamente estabelecidas. Não são uma questão de destino determinado, mas são dois destinos possíveis. Em um futuro está a possibilidade de uma casa firme na tempestade. Nestas palavras, Jesus faz a comparação entre a casa e a vida humana. Ou seja, nas palavras de Jesus, casa representa a nossa vida e tempestade representa as adversidades. Nesse primeiro futuro previsto, o que Jesus está falando é de uma possibilidade boa. A possibilidade de que no futuro uma pessoa possa estar tão firmada que permanecerá de pé mesmo diante das adversidades. E o segundo futuro previsto seria de uma casa desmoronando na tempestade. Seguindo a comparação entre casa e vida humana, entre tempestade e adversidades, Jesus está aqui falando de uma possibilidade ruim de acontecer no futuro. A possibilidade de uma pessoa poder estar tão insegura
ao ponto de ficar totalmente destruída diante das adversidades. Tendo falado sobre estes dois possíveis cenários para o futuro, Jesus aponta para um fator determinante para eles. Jesus fala sobre a presença ou a ausência de alicerce no presente. Ter ou não alicerce determina o que vai acontecer com a casa no futuro. De maneira que, com alicerce, o que o futuro apresenta é uma casa em pé na tempestade. Por outro lado, sem alicerce, o que o futuro apresenta é uma casa desmoronando na tempestade. Com isso, Jesus está falando da necessidade de termos fundamentos firmes no presente para termos um futuro edificante e promissor. Ou seja, um amanhã firme já tem que ter seus alicerces estabelecidos no hoje, no agora. Em seguida, Jesus oferece material para esse alicerce do futuro. E o material que ele oferece são as suas palavras. As palavras de Jesus significam o conjunto dos seus ensinos, ou que nós chamamos de evangelho. Ele disse que é necessário ouvir suas palavras e praticar suas palavras. E assim, para termos alicerces de um futuro promissor, nós temos que compreender os conceitos ensinados por Jesus e incorporarmos esses conceitos em nossa vida. Portanto, não se trata de idolatria com as palavras de Jesus. Não basta ter suas palavras escritas num cartaz em nossa casa. Não basta apenas ouvirmos as suas palavras em nossa casa através dos aparelhos sonoros que nós temos. É uma questão de assimilação. O Sermão do Monte nos ensina que nós temos que seguir Jesus através de suas palavras para termos alicerces para um futuro promissor. Note que o seu futuro é uma construção do seu presente. Seu futuro será uma extensão das suas escolhas de agora. Suas decisões de hoje ecoarão no amanhã. Isso também se aplica às suas reações e atitudes de hoje. As escolhas que você alimenta hoje se refletirá sobre o seu cenário de amanhã, sobre o lugar onde você vai morar, sobre o tipo de companhia que você vai ter, sobre o tipo de vida que você vai viver. E nessa equação só não entram os imprevistos, porque eles estão fora das nossas decisões. São as tempestades que Jesus falou na sua comparação. E tempestades podem acontecer em qualquer tempo, no presente ou no futuro. Mas ainda assim, nós podemos decidir como responder a essas tempestades. Se seremos uma casa em pé ou se seremos uma casa no chão. Entenda que o seu futuro não está desligado do seu presente. O futuro não é um elemento independente que simplesmente aparece sozinho. Você precisa fazer coisas hoje para ir na direção do futuro que você quer, do futuro que você espera. É por isso que um autor desconhecido disse que você não pode esperar algo diferente enquanto faz as mesmas coisas. Portanto, o seu presente configura o seu futuro. Então, faça coisas firmes e edificantes hoje para o bem do seu amanhã. Alimente as melhores escolhas hoje e você vai desfrutar dos seus resultados no futuro. Desenvolva suas maiores virtudes hoje e você será mais firme e mais sábio e mais sábia no futuro. Construa o seu interior. Construa um interior firme com as palavras de Jesus e você será mais forte e mais resiliente no futuro. Tome as palavras do Senhor Jesus como alicerce e você se tornará uma casa em pé nas tempestades do amanhã.